Isaías. Ishaial. Capítulo 14. Pois Yahweh terá compaixão de Jacove, e voltará a escolher Israel. Ele os estabelecerá na sua terra, e os residentes estrangeiros se juntarão a eles e se unirão à casa de Jacove. E povos os levarão de volta ao seu lugar, e na terra de Yahweh se tornarão servos e servas da casa de Israel, que fará cativos os que os mantinham cativos e terá em sujeição aqueles que os forçavam a trabalhar. No dia em que Yahweh lhe der descanso da sua dor, da sua perturbação e da dura escravidão que lhe foi imposta, você zombará do rei de Babilônia, dizendo: Aquele que forçava outros a trabalhar chegou ao seu fim. A opressão acabou. Yahweh quebrou a vara dos maus, o bastão dos governantes, aquele que furiosamente feria povos com golpes incessantes, aquele que irado, subjugava nações com perseguição implacável. A terra inteira agora descansa tranquila. As pessoas gritam de alegria. Até mesmo os juníperos se alegram por sua causa junto com os cedros do Líbano. Dizem: Desde que você caiu, nenhum lenhador vem nos derrubar. Até mesmo a sepultura embaixo está agitada para se encontrar com você na sua chegada. Por sua causa, ela desperta os que estão impotentes na morte, todos os líderes opressivos da terra. Faz com que todos os reis das nações se levantem dos seus tronos. Todos eles lhe dizem: Você também ficou fraco como nós? Tornou-se igual a nós? O seu orgulho foi lançado na sepultura, também o som dos seus instrumentos de cordas. Debaixo de você há uma cama de larvas, e vermes são a sua coberta. Como você caiu do céu, ó brilhante, filho da aurora! Como você foi derrubado por terra, você que derrotava nações! Você disse no seu coração: Subirei aos céus. Elevarei o meu trono acima das estrelas do Criador e me sentarei no monte de reunião, nas partes mais distantes do norte. Subirei acima das nuvens, eu me tornarei semelhante ao Altíssimo. Mas é na sepultura que você será lançado, nas partes mais profundas da cova. Os que o virem ficarão olhando, eles o examinarão de perto, dizendo: É este o homem que agitava a terra, que fazia tremer os reinos, que fez da terra habitada um deserto, que derrubou cidades, e não deixava os seus prisioneiros voltar para casa? Todos os outros reis das nações, sim, todos eles, se deitam em honra, cada um no seu túmulo. Mas você é lançado fora sem sepultura, como um ramo detestável, coberto com os mortos que foram traspassados pela espada, que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se juntará a eles numa sepultura, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. O nome da descendência dos malfeitores nunca mais será mencionado. Preparem um local para a matança dos filhos dele, por causa da culpa dos seus antepassados, para que não se levantem e tomem posse da terra, e encham o mundo com as suas cidades. Vou me levantar contra eles. Diz Yahweh dos exércitos. E vou eliminar de Babilônia seu nome, seu restante, seus descendentes e sua posteridade. E vou fazer dela um lugar de porcos espinhos e uma região de pantanos, e vou varrê-la com a vassoura da destruição. E Yahweh dos exércitos jurou: Assim como intencionei, assim acontecerá, e o que determinei se cumprirá. Esmagarei o assírio na minha terra, e o pisotearei nos meus montes. Seu jugo será tirado de cima do meu povo, e seu fardo será removido dos ombros deles. Isto é o que foi determinado contra toda a terra, e esta é a mão que está estendida contra todas as nações. Pois Yahweh dos exércitos determinou que fosse assim, e quem pode frustrar isso? Sua mão está estendida, e quem pode fazê-la recuar? No ano em que o rei Joazi morreu, fez-se a seguinte proclamação: Que nenhum de seus habitantes se alegre, ó Filístia, só porque a vara de quem a golpeava foi quebrada. Pois da raiz da serpente sairá uma cobra venenosa, e seu descendente será uma cobra venenosa e veloz. Os primogênitos dos humildes se alimentarão e os pobres se deitarão em segurança, mas eu matarei a sua raiz pela fome, e o que restar de você será morto. Lamente, ó portão! Clame, ó cidade! Todos os seus habitantes ficarão desanimados, ó Filístia! Pois do norte vem uma fumaça, e nenhum soldado se afasta das suas fileiras. Que resposta se dará aos mensageiros das nações?
que Ial lançou o alicerce de Sião, e que nela se refugiarão os de condição humilde do seu povo. Isaías. Ishaial. Capítulo 15. Proclamação contra Moabe. Visto que foi devastada numa só noite, Kir de Moabe foi silenciada. Ele sobe à casa e a Dibon, aos altos sagrados, para chorar. Moabe lamenta por Nebo e por Medeba. Todas as cabeças estão raspadas, toda a barba está cortada. Nas suas ruas vestiram-se com pano de saco. Nos seus terraços e nas suas praças, todos lamentam, eles descem chorando. Esbom e Eleale clamam, ouve-se a sua voz até Jaás. Por isso é que os homens armados de Moabe estão gritando. Ele está tremendo. Meu coração clama por causa de Moabe. Seus fugitivos foram até Zoar e Eglat-Selizia. Eles sobem chorando a ladeira de Luite, no caminho para Oranaim clamam por causa da catástrofe. Pois as águas de Ninrim se esgotaram, secou-se a pastagem, acabou-se a relva, não sobrou nada verde. Por isso é que eles estão levando o que restou de suas provisões e de suas riquezas, estão atravessando o vale dos choupos. Ouve-se o clamor em todo o território de Moabe. O lamento chega até Eglaim, o lamento chega até Birelim. Pois as águas de Dimon estão cheias de sangue. E tenho mais em reserva para Dimon, um leão para os fugitivos de Moabe e para os que restam na sua terra. Isaías. Ishaial. Capítulo 16. Enviem um carneiro ao governante do país, de Sela através do deserto, a um monte da filha de Sião. Como pássaros que foram espantados do seu ninho, assim serão as filhas de Moabe nos pontos de travessia do Arnon. Deem conselhos, executem a decisão. Torne a sua sombra em pleno meio-dia igual à noite. Esconda os dispersos e não traia os fugitivos. Que os meus dispersos residam em seu meio, ó Moabe. Torne-se para eles um esconderijo por causa do destruidor. O opressor chegará ao fim, a destruição acabará, e os que pisoteiam os outros desaparecerão da terra. Então se estabelecerá firmemente um trono em amor leal. Aquele que sentar nele na tenda de Davi será fiel, ele julgará com justiça, e sem demora fará o que é certo. Ouvimos falar do orgulho de Moabe, ele é muito orgulhoso. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e da sua fúria, mas sua conversa vã não levará a nada. Por isso Moabe lamentará por Moabe, todos eles lamentarão. Os que forem golpeados chorarão por causa das passas prensadas de Kiraresete. Pois os campos de Esbom secaram, a videira de Sibma, os governantes das nações pisotearam seus ramos carregados de uvas vermelhas, que tinham chegado até Jazer e se estendido pelo deserto. Seus ramos novos tinham se espalhado e chegado até o mar. É por isso que chorarei pela videira de Sibma assim como choro por Jazer. Encharcarei vocês com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque cessaram os gritos de alegria por causa dos seus frutos de verão e da sua colheita. A alegria e o júbilo desapareceram do pomar, e não há canções de alegria nem exultação nos vinhedos. Não se pisam mais uvas no lagar, pois fiz cessar a exultação. É por isso que meu coração treme por Moabe, como as cordas de uma harpa, e o meu íntimo, por Kiraresete. Mesmo que Moabe se canse sobre o alto sagrado e entre no seu santuário para orar, ele não conseguirá nada. Essa é a palavra que Ial falou anteriormente a respeito de Moabe. E agora Ial diz: Dentro de 3 anos, como os anos de um trabalhador contratado, a honra de Moabe será rebaixada com muita agitação, e os que restarem serão muito poucos e insignificantes. Isaías. Ishaial. Capítulo 17. Vejam. Damasco deixará de ser cidade e se tornará um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, elas se tornarão lugares para os rebanhos se deitarem sem que ninguém os faça ter medo. As cidades fortificadas desaparecerão de Efraim, e o reino desaparecerá de Damasco, e acontecerá aos que restarem da Síria o mesmo que aconteceu à honra dos israelitas. Diz Ial dos exércitos. Naquele dia, a honra de Jacove diminuirá, e seu corpo definhará. Será como quando o ceifeiro colhe as plantações de cereais e seu braço apanha as espigas, como quando alguém recolhe os cereais que sobraram no vale de Refaim. Só restarão sobras para recolher, como quando se bate a oliveira e ficam só 2 ou 3 azeitonas maduras no ramo mais alto, só 4 ou 5 nos seus galhos produtivos.
Diz Yahweh, o Criador de Israel. Naquele dia, os homens olharão para aquele que os fez, e seus olhos se voltarão para o sagrado de Israel. Não olharão para os altares, trabalho das suas mãos, e não se voltarão para aquilo que seus dedos fizeram, quer os postes sagrados, quer os altares de incenso. Naquele dia, suas cidades fortificadas se tornarão iguais a um lugar abandonado na floresta. Como um ramo que foi abandonado diante dos israelitas, haverá uma desolação. Pois você se esqueceu de mim, seu Criador de sua salvação. Não se lembrou da rocha de sua fortaleza. É por isso que você cultiva belas plantações e põe nelas a muda de um estranho. De dia você cerca cuidadosamente a sua plantação, de manhã faz a sua semente brotar, mas a colheita desaparecerá no dia da doença e da dor incurável. Ouçam! Há muitos povos em comoção, eles estão agitados como os mares. Há um tumulto de nações, seu barulho é como o estrondo de fortes águas. As nações farão um barulho como o estrondo de muitas águas. Ele as censurará, e elas fugirão para longe, serão espalhadas como a palha levada pelo vento nos montes, como plantas secas levadas pelo vendaval. Ao anoitecer, há um pavor. E antes do amanhecer, elas não existem mais. Essa é a recompensa dos que nos saqueiam, e a porção dos que levam embora os nossos bens.